Igreja, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 para a nossa meditação. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Seguiremos a partir do verso de número 7. A palavra de gratidão a Deus e aos nossos pastores por esta oportunidade. Diz assim o texto sagrado: pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Muito obrigado por sua atenção. Podemos assentar. Queridos irmãos, o livro do Atos dos Apóstolos é o livro que narra o início da igreja. Ele narra os primeiros passos da igreja primitiva. Nesse livro, é normal, na sua leitura, você encontrar em muitas vezes essa expressão que nós encontramos aqui: cheios do Espírito Santo. O livro do Atos é o livro que narra a história de uma igreja que está cheia, que está inflamada, que está tomada pelo Espírito Santo. Esse livro, na era ainda primitiva, pelos pais da igreja, foi chamado de Atos do Espírito Santo, pois todas as obras que os discípulos apóstolos, melhor dizendo, realizavam, por onde passavam, por onde iam, eles iam cheios do Espírito Santo e com muita graça, com muita autoridade. Eles realizavam milagres, curas, pregavam a palavra pelo poder do nome de Jesus. Esse livro que narra a história da igreja também narra a última pregação de Jesus. E na última pregação, Jesus preocupou-se em orientar os seus apóstolos a ficarem em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo, pois seria para a igreja impossível cumprir sua missão se não estivessem cheios do Espírito Santo. Há uma frase que diz que obra missionária, que obra evangelizadora, sem o Espírito Santo são viagens apenas, pois o que marca as viagens, os passos, os caminhos por onde eles passavam, eram o fato de estarem cheios do Espírito Santo. E isso aconteceu. Depois de um tempo de oração, de busca, o Espírito Santo encheu 120 irmãos, que saíram do cenáculo cheios, inflamados do Espírito Santo.
E essa autoridade que eles receberam, esse poder, vai marcar o início da igreja com salvação de almas. Quando Pedro saiu de dentro do cenáculo, ele sai cheio de autoridade, de poder, de graça, que ele prega uma mensagem. A Bíblia diz que aproximadamente 3.000 pessoas se renderam a Cristo diante de tamanha autoridade, de tamanha graça que ele pregou. Essa pregação vai marcar o pontapé inicial, então, da mensagem que ganharia o mundo, que iria correr às nações. Esse início da igreja, onde Pedro está cheio de autoridade, onde ele está cheio de poder, no capítulo 2, e ele prega uma das mensagens mais bonitas da Bíblia, dizendo que tudo que estava acontecendo era cumprimento do que Deus havia falado por Joel. E todos quantos fossem chamados a partir de então, também seriam marcados por esta graça, por essa autoridade. Mas algo especial que vale a pena ressaltar é que o Pedro, que está cheio no capítulo 2, está indo para o templo orar no capítulo 3. O que significa isso? Que podemos entender então que quem está cheio deve ter por hábito orar, entrar em envolver-se em comunhão com Deus, em oração, se entregar, se comprometer em orar, porque a única forma de manter o poder do capítulo 2 é orando no capítulo 3. E ele vai para o templo orar junto de João, e subindo eles acontece algo impactante, um milagre. Então a igreja que está começando cheia do Espírito Santo, a igreja que está começando com milhares de pessoas se rendendo a Cristo, agora também é marcada por seu primeiro milagre. Primeiro milagre da era da igreja: Pedro e João subindo ao templo para orar, e um moço, um coxo, junto da porta formosa, pedindo esmolas. E quando Pedro chegou ali, declarou para ele: não temos ouro, não temos prata, mas no capítulo 2 recebemos tanta autoridade que eu não perdi ela, eu ainda estou com ela, eu ainda estou cheio, eu ainda estou transbordando desta graça. O que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o moço vai se levantar, porque Pedro puxa ele fica de pé, e acontece uma festa ali. Qual é a festa? Esse moço que nunca entrou no templo, ele entra saltando, dando glória a Deus, glorificando ao Senhor. Pensa numa alegria, numa festa, algo maravilhoso. Porém, esse milagre vai chamar a atenção das autoridades religiosas. E vai começar um embate, então, dos líderes religiosos contra os apóstolos. Está iniciando, então, uma era das perseguições. E a primeira etapa, a primeira fase, é a fase onde os religiosos vão perseguir os apóstolos. E aqui eu preciso dizer para você que todo crente cheio vai incomodar um religioso. Eu vou repetir isso aqui para você. Todo crente cheio vai incomodar um religioso. Os religiosos começaram a dizer: não pode, isso é brincadeira, isso é tumulto, isso não pode estar acontecendo. E eles chamaram os apóstolos para enquadrar eles depois de um milagre. O reverendo Hernando Dias Lopes, escrevendo sobre Atos, ele diz que a igreja em todo tempo tem que estar preparada para estar cheia, sofrendo resistência do grupo dos religiosos. Porque os religiosos não estão lá fora, os religiosos estão aqui dentro. Eles vêm no culto, eles dão glória a Deus também, eles dão aleluia, eles participam das reuniões, mas não abrem mão de ser religiosos. E isso está acontecendo aqui. Eles vão atrair então os religiosos. E quem são os religiosos que vão aparecer aqui? Os saduceus.
que era a elite do sinédrio, de onde provinha todos os sacerdotes e sumos sacerdotes dos saduceus, que aliavam-se e andavam juntos porque pertenciam à mesma elite religiosa, apenas diferindo de alguns princípios ou de algumas doutrinas teológicas, mas o grupo dos fariseus. Esse grupo vai atrair os apóstolos para o interrogatório. Porém, pastores, como é de tarde, porque o milagre aconteceu 3 horas da tarde, na hora nona, e o moço entra no templo depois das 3, saltando, pulando, a notícia corre e eles mandaram trazer os apóstolos. Eles precisam nos explicar o que é que está acontecendo. Nós queremos uma explicação clara sobre o que está ocorrendo. Como não havia mais horário para o interrogatório, o que eles pediram para fazer? Levem eles para a prisão, deixe-os presos até amanhã de manhã, e amanhã de manhã nós vamos interrogá-los. Levaram Pedro e João para o presídio, para a prisão, para uma cela, e lá eles passaram a noite inteira. Só no outro dia de manhã é que eles serão tirados de lá. Quando eu pensava sobre esse texto, eu logo pensei, queridos pastores, queridos irmãos, por que é que Jesus não enviou um anjo para tirar eles dessa prisão durante a noite, igual aconteceu lá no capítulo 12, quando Pedro está preso e a igreja orava, e veio um anjo e tirou ele lá de dentro da prisão? Por que é que isso não aconteceu aqui? Primeira resposta: porque tem coisas que Deus não vai evitar. E você precisa ser crente maduro para entender que nem tudo Deus vai evitar. Tem coisas que são necessárias você passar, você entrar, você viver. E por que é que eles não vão sair? Por que é que eles não serão tirados? Por que é que eles não serão livrados daquela cadeia? Porque no outro dia de manhã tinha uma mensagem para ser pregada para a elite religiosa. E se eles saem durante a noite da prisão, ou se eles não vão para lá, ou se esse evento é adiado, é evitado por Deus, uma mensagem poderosa deixaria de ser pregada às autoridades religiosas. Eles passaram a noite toda ali então, no presídio. Pela manhã, chamaram eles, sacerdotes, sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, e abro um parêntese para explicar um negócio simples, mas vale a pena ressaltar, é que durante todos os 3 anos e meio do ministério de Jesus, toda a resistência que ele sofreu foi por parte dos fariseus. E toda a resistência que a igreja sofre em Atos dos Apóstolos é por parte dos saduceus. Nos evangelhos, os fariseus são a resistência do ministério de Jesus. E por que razão, ou qual o motivo que leva eles a ser a resistência? Porque Jesus está usando a lei de Moisés para aplicar-lhes uma nova interpretação, para aprofundar o sentido da aplicação que Moisés havia feito. Jesus usa a lei para condenar a hipocrisia dos fariseus. Então eles se tornaram resistência do ministério de Jesus, porque condenam o comportamento dele e as práticas dele. Uma outra coisa são os saduceus, porque os saduceus apareceram muito pouco durante o ministério de Jesus. Mas quando a igreja começou a pregar, esse grupo se levantou com muita fúria contra a igreja, e por uma razão: doutrinariamente eles não acreditavam que era possível alguém, estando morto, ressuscitar. E a ressurreição é a mensagem que dá firmeza para a igreja. Os discípulos pregam o Atos inteiro: Jesus ressuscitou. E os saduceus se irritavam com essa mensagem. É por isso então que eles vão chamar os apóstolos para interrogar eles.
porque eles já estão aborrecidos, porque eles estão pregando a ressurreição, coisa que eles não acreditavam. No outro dia de manhã, então, colocaram eles diante de toda essa cúpula religiosa e perguntaram para Pedro, que estavam no meio: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? Olha a pergunta que eles estão fazendo a Pedro: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Olha para cá, que vale a pena ressaltar. A expressão poder dentro do livro do Atos é dunamis. Dunamis é a raiz da palavra dinamite, explosão, grande impacto. Logo, a pergunta dos saduceus é essa: com que autoridade, com que poder vocês estão fazendo isso? Porque por onde vocês passam, acontece um grande impacto, acontece uma grande explosão, acontece um alvoroço, as coisas se mexem do lugar. E com que autoridade, com que poder vocês estão fazendo isso? Vale a pena ressaltar e dizer para você que a igreja que não causa explosão por onde passa deixou de ser igreja na sua essência, porque a essência da igreja é explodir o lugar onde ela chega, é causar impacto onde ela está. E você precisa perceber, se você é uma igreja, porque a igreja somos nós no individual, e nos juntamos aqui como corpo para adorar a Deus, mas como igreja, como pessoas individuais, você está causando esse impacto por onde você passa. Pergunto de novo: você está causando esse incômodo onde você chega? Porque se nós não estivermos causando esse impacto, esse incômodo, nós estamos perdendo a essência de ser igreja de fato. Lembra quando Filipe foi para Samaria? Ele foi sozinho para Samaria, mas quando ele chegou lá, ele chegou com tanta explosão, com tanto poder, com tanta autoridade, que aquele lugar se rendeu a Cristo. Você precisa rever o evangelho que você está vivendo. Mas continuando, com que poder, em nome de quem, com que autoridade, quem deu legalidade para isso? Quem foi que está deixando, ou quem autorizou vocês a fazer essas coisas? Aí Pedro vai responder, mas Pedro vai dar uma resposta, e não é uma resposta carnal, é uma resposta de alguém que está cheio do Espírito Santo. Não é uma resposta do pescador, é resposta de alguém que saiu do cenáculo cheio do Espírito Santo. É alguém que está andando pelas ruas cheios do Espírito Santo. Aí ele vai dar a resposta. E Pedro, pondo-se no meio deles, cheio do Espírito Santo. E vale a pena ressaltar que o mesmo Espírito que capacitou Pedro para pregar para a multidão, capacitou Pedro para pregar para os doutores. É o mesmo Espírito que deu sabedoria a ele entre os doutores, entre os nobres, entre os mestres e doutores da lei. E Pedro, pondo-se no meio deles, cheios do Espírito Santo. O que é que você precisa entender? Em todo lugar é lugar para se estar cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Ele estava saindo do cenáculo, estava cheio. São pessoas simples, são viajantes, são comerciantes que estavam ali dentro da cidade, e com muita autoridade ele pregou para eles. Mas no meio dos doutores, você não vê um Pedro cheio de etiquetas, você vê um Pedro cheio do Espírito Santo. Você vê um Pedro transbordando a presença, e ele diz para eles: autoridades do povo e anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados por causa de um milagre. Ninguém matou ninguém. Nós estamos sendo interrogados por um milagre que aconteceu. Porque um homem foi ajudado por Deus. É por isso que nós estamos aqui.
Você precisa entender, antes que eu continue, que fazer exatamente o que Deus quer, no lugar que Deus quer, pode te colocar em situações indesejadas. E você precisa estar preparado para isso também. Não é fazer aquela famosa pirracinha, mas eu fiz tudo certo, eu fiz do jeito que Deus queria. Você precisa estar preparado para viver situações indesejadas fazendo o que é certo, o que é correto. Pedro está dizendo: eu fiz o que era correto, cheio de autoridade, liberei essa autoridade em Cristo Jesus sobre esse homem, e estou sendo acusado, interrogado por isso. Mas ele continua a dizer: seja conhecido de todos vós e de todo o povo que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha a resposta que Pedro está dando. Eu já disse para você que havia uma resistência por parte dos saduceus em ouvir, em discutir, em aceitar a ressurreição. Olha que Pedro vai dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Foi em nome dele que nós fizemos tudo isso. Olha para cá para você entender. Em nome de quem? Com que autoridade vocês fizeram isso? Aí Pedro diz: olhem para cá, autoridades, doutores, olhem para cá. A mensagem não ia descer de forma doce, era pesada. Para o contexto teológico dos saduceus, pesada demais. Mas Pedro vai entregar a palavra. Pedro vai falar a palavra para eles. Olhem para cá, lembram de Jesus, aquele de Nazaré que vocês crucificaram. Olha para cá. Então Pedro deixou de ser um réu e passou a ser o promotor do evento, porque agora ele está acusando. Vocês crucificaram ele, vocês mataram ele, vocês dilaceraram o corpo dele nas chicotadas, vocês forjaram a entrega dele e a morte em uma mentira, em uma acusação mentirosa. É em nome dele que nós fizemos isso, porque Deus o ressuscitou. Olha, gente, olha o que Pedro está declarando: eu só consegui fazer o que fiz no nome de Jesus, porque ele não está morto. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir para ver se isso te sensibiliza. Pedro está dizendo: vocês crucificaram, mataram, destruíram. Deus o ressuscitou dos mortos. É no nome dele, ele não está morto, ele está vivo. E o que é que vai causar impacto aqui? Essa expressão: ele ressuscitou. É essa expressão aqui que vai validar tudo o que aconteceu. Ele ressuscitou. E por que é que isso vai causar um impacto? É simples. Se Jesus está morto, tudo isso é vão. Tudo que vivemos, tudo que pregamos, a mensagem que transmitimos às pessoas. Se Jesus está morto, qual o sentido do evangelho se Jesus ainda estivesse no túmulo? Qual o sentido de uma mensagem? Não passaria de uma mensagem mentirosa. E é isso que os saduceus querem firmar. Essa mensagem é mentirosa. O corpo dele desapareceu porque os seus servos roubaram, sumiram com o corpo dele, enterraram em algum lugar desconhecido, mas vivo ele não está. Está morto. Os saduceus firmavam isso nas suas escolas, nas suas pregações, nos seus discursos. E os discípulos dizendo: não, ele não está morto não.
E por que é, Pedro, que você tem tanta certeza que ele está vivo? Eu estive dentro do túmulo. O túmulo estava vazio. Aleluia. Por que é, Pedro, que essa mensagem que você prega tem validade? Porque nós não roubamos o corpo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Uma outra verdade, Pedro, que você pode pregar: porque Jesus está vivo. Porque eu estava decepcionado comigo mesmo. Eu estava acabado. Eu estava destruído. Porque na quinta-feira à noite eu neguei Ele. Eu decepcionei o meu mestre. Mas quando Marcos escreveu o evangelho, que Pedro recitou para ele todas as histórias, ele escreveu: vai falar aos meus discípulos que eu estou vivo, e não esqueça de contar para Pedro que eu estou vivo. E por que é que Pedro tem essa certeza? Porque ele esteve com Jesus lá no lago da Galileia. Depois de uma noite inteira pescando, depois de uma noite inteira nas pescarias, quem é que chegou na praia e gritou: tem alguma coisa? E gritaram lá de dentro da água: não temos nada, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Aí quem estava na praia gritou: joga a rede pelo lado direito. Aleluia. Aleluia. E quando jogaram a rede do lado direito, pesou, tinha peixe. E quando descobriram que tinha peixe, alguém gritou: quem está na praia é Jesus. Quem está na praia é Jesus. Levante a sua mão e libere o melhor glória, porque Ele não está morto. Aleluia. Jesus está vivo. Se você puder e quiser, olha para quem está do seu lado e diga para ele: Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Aleluia. 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 Jesus está vivo. Esta é a mensagem que Pedro está pregando. Ele está vivo. Os saduceus vão fazer careta agora. O quê? Vivo? Vivo? Ele está vivo. Essa é a mensagem poderosa que a igreja tem para pregar. Jesus está vivo. O pregador pode pegar o microfone e fazer fogo cair do céu, mas se ele esquecer de dizer que Jesus está vivo, está faltando alguma coisa na sua mensagem. Aleluia. Quantos de nós não temos experiências pessoais de estar em algum lugar fazendo alguma coisa e de repente sente aquela presença incomparável, sublime, diferente? Quantos de nós não temos a experiência de estarmos em um ambiente e de repente a atmosfera muda, o ambiente muda? E quem é que faz isso? Quem é que promove essa mudança? Elebarachúria calabaraia. Eleberri calachoura rébia. Quem é que promove essa mudança no ambiente? Quem é que produz essa alegria no coração da igreja? Quem é que trabalha em nós e trabalha através de nós? É Jesus, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Foi Ele mesmo quem disse para João: eu estive morto, mas estou vivo e vivo para sempre. Mais uma vez, se não for pedir demais, olha para quem do seu lado e diga para ele: Jesus está vivo. Aleluia. 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 Se tem alguém que sente a presença dele aí, deixa fluir a graça dele entre nós nesta noite. Se tem alguém que está sentindo o Nazareno entre nós aqui, reage com glória a Deus ou com aleluia. Se tem alguém que está sentindo a graça dele entre nós, levante a mão se você puder e libere uma palavra que exalta ele.
Jesus está vivo. Essa mensagem tem que ser pregada. Essa mensagem tem que ser valorizada. Porque todos os líderes religiosos de quaisquer segmento na história morreram e estão mortos até hoje. Só um ressuscitou. Só um está vivo. Aleluia. Só um está sentado em um trono agora, nesse momento. Só um que pode bater no peito e dizer: eu estive morto e estou vivo, eu sou Jesus. Pedro declara: Jesus está vivo, é em nome dele que fizemos isso, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. É em nome desse é que este está são. Uma outra coisa que você deve aprender aqui: a igreja que está cheia do Espírito Santo, pastores Ricardos, a igreja que está cheia do Espírito Santo, ela não rouba a glória para ela. Alguém entendeu ali? Lá atrás alguém entendeu isso. A igreja que está cheia do Espírito Santo não rouba a glória para ela. Pedro está cheio do Espírito Santo e essa era uma oportunidade ótima para ele promover sua imagem. Essa era uma oportunidade ótima para ele dizer: fui eu quem fiz. Foi por minha causa que isso aconteceu. Fui eu quem realizei. Ele escondeu atrás de Cristo e disse: foi Ele quem realizou, foi Ele quem fez, foi Ele quem operou. Levante a sua mão, porque a igreja cheia não rouba a honra e a glória que é de Jesus para ela. Se tem algumas coisas que Ele fez na sua vida que vale a pena dizer que Ele fez, levante a mão e honre a Ele agora, e glorifique a Ele agora, e exalte a Ele agora, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Se tem uma coisa que Jesus não faz, é deixar que alguém roube sua glória. Porque a Bíblia diz que a glória dele não é dividida com ninguém. Deus não divide a sua glória. E vai apertar? Vai, mas segura. O grande problema desse tempo é que o homem está tão cheio de si mesmo que ele está tentando roubar a glória que não é dele. Vai apertar, mas segura. O homem chegou a um ponto que ele está tão cheio de si mesmo que ele pensa que ele pregou, fogo desceu, fui eu. Cantou, a glória desceu, missionária Marta, fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu que fiz. Quando eu preguei, quando eu falei, quando eu fiz, eu aconteci. E eu. Pedro disse: não fui eu. Eu só fui um instrumento. Eu fui o meio que Deus usou. Eu fui o instrumento que Ele usou, a funda que Ele usou para lançar pedra. E só isso, quem fez tudo foi Ele. E por que é que você precisa trazer isso ao seu coração esta noite? Porque às vezes você está tão cheio de si mesmo que você está vazio de Deus. Você está tão cheio das suas convicções, está tão cheio de si mesmo, que você está sem a presença que você acha que tem, que está em você. Mas Pedro saiu de cena.
aproveitou a oportunidade e falou: foi Jesus quem fez tudo isso, eu só fui o meio pelo qual o milagre aconteceu, mas tudo isso aí foi Ele quem realizou. Aprenda com Pedro nesta noite: você só é instrumento, você só é o canal, você só é o meio que Deus usa para cumprir o propósito dele aqui na terra. Uma outra verdade para partirmos para a conclusão da mensagem. Pedro disse: seja conhecido de todo o povo, de todas as autoridades, que foi em nome de Jesus o Cristo que fizemos tudo isso. Ele não está morto, ele está vivo, porque Deus o ressuscitou. Aí Pedro diz no verso 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Os edificadores colocaram ela de lado, rejeitaram, viraram as costas, abriram mão. Olha o verso 11, o que ele está dizendo: ele é a pedra. Salmo 118 faz referência disso. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra de cabeça, ou cabeça de esquina, ou pedra de fundamento. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Pedro aproveitou a oportunidade e fez algumas declarações aqui, e vale a pena ressaltar para finalizarmos. Primeiro, no verso 11, ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Que edificação é essa? É a edificação da nação de Israel. Quem são os construtores que ao longo do tempo trabalharam nessa obra? Os santos servos de Deus do passado. Porque todos eles estavam firmados, meus mestres, os senhores sabem disso, eu aprendi isso com os senhores. Eles estavam firmados na esperança do Messias. Não é isso? O Antigo Testamento todo, os servos de Deus estavam embasados, seguros, cheios de esperança de que viria o remidor, o resgatador. Muitos foram morrendo e morrendo, que participaram da construção moral, espiritual, histórica da nação, morreram, foram embora. E o Messias, o ungido de Deus, nunca chegava. Quando Moisés prega para a nação lá no deserto, ele diz: eu estou aqui, eu sou uma pequena parcela, porque daqui a pouco vem um que é maior do que eu. Porque toda a mensagem do Antigo Testamento aponta para o Messias. Ele é Cristo no centro do Evangelho, no centro da história, no centro do Antigo Testamento. Tudo aponta para Ele, tudo indica a Ele, tudo orienta o povo a esperar o remidor, a esperar o Messias. E quando Ele chegou, quando Ele estava junto deles, e aquela geração foi privilegiada por Ele nascer naquele tempo, naquela época, naquele lugar, eles foram privilegiados e abriram mão da oportunidade. Viraram as costas, porque eles entendiam que não havia utilidade em Cristo para compor a liderança, para compor a eclesiologia, para ajudar nas doutrinas, na interpretação. Eles viram as costas para Ele, rejeitam Ele, e Ele começou então lá pela periferia. Ele começou lá com a samaritana, Ele começou lá com o Bartimeu, Ele começou pelos endemoniados, e Ele veio agrupando, trazendo essas pessoas, os publicanos, onde todo mundo abria a mão, Ele ia passando por lá, porque Jesus só ia onde Ele era bem recebido. Não quer minha presença, eu não vou lá. Os construtores, os edificadores, quem estava trabalhando achou não ser útil a pessoa de Cristo e abriram mão dele. Aí Pedro disse: ele é a pedra que foi rejeitada. Ele foi rejeitado por vocês. Ele foi rejeitado na estrutura que vocês possuíam e possuem até hoje. Vocês abriram mão dele, mas um dia ele estava lá
próximo às montanhas, longe do território, lá em Cesareia, e ele disse: procurem saber o que dizem a meu respeito. E saíram perguntando: quem vocês pensam que é Jesus? E uns dizem: Jeremias, Elias, um dos profetas, João Batista. Ele é um dos servos de Deus, ele é um dos santos de Deus. E quando voltaram dizendo: ó Jesus, o Senhor está famoso demais. E estão dizendo aí que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é João Batista. Aí ele transferiu a pergunta para os discípulos: e vocês? Vocês estão dizendo que eu sou o quê? O que vocês pensam de mim? Quem que vocês acham que eu sou? Aí foi um silêncio total, ninguém tinha resposta. E de repente Pedro quebra o silêncio e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí ele diz: Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Eu digo que tu és pedra, mas sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que está declarado aqui? Vão rejeitar ele na estrutura. Então ele levantou a sua própria estrutura, que recebeu o nome de igreja, onde todos os homens de todos os povos, línguas e nações podem congregar, sejam judeus, sejam gentios. Tem espaço na igreja. Lá na estrutura religiosa não havia mais espaço, pastor Rodrigo, mas na igreja sempre tem espaço. Lá na estrutura dos fariseus não havia mais espaço. Na estrutura dos saduceus não tinha mais espaço. Aí Jesus disse: eu edificarei a minha própria estrutura, a minha igreja, e lá todo mundo vai ter vez, todo mundo vai ser salvo, lavado e remido por meio do meu sangue. Aí Pedro terminou na doutrina da salvação. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que nenhum outro nome tem poder para salvar. Só o nome de Jesus tem poder para salvar o pecador. O que é que você precisa entender? Só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus. Paulo escrevendo: só existe um meio do homem se salvar, em Jesus. Só existe um caminho que nos liga a Deus, que nos liga às mansões celestiais, que nos liga às coisas celestiais. Só existe um caminho, e ele disse: eu sou o caminho. O homem precisa de um Salvador, e eu sempre digo isso em todos os homens, quer sejam crianças, jovens, adolescentes, mulheres, idosos, de qualquer idade. Todo homem precisa de um Salvador em algum momento da sua vida. Todo homem precisa encontrar com um Salvador, e só existe um que pode salvar: Jesus Cristo de Nazaré é o nome dele. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Curve sua cabeça. Curve sua cabeça. Nós vamos orar agora. Aleluia. Vou te dar 10 segundos para você orar aí. Vou te dar 10 segundos para você conversar com Jesus, para você se relacionar um pouquinho com o seu Salvador nesta noite. É possível que o teu domingo tenha sido tão corrido que você não teve um tempinho para conversar com o seu Salvador, mas eu vou te dar um minuto aí do tempo que eu tenho para você conversar com o seu Salvador agora. Aleluia. Elebarachuri akalabarahaya. Esse momento é oportuno para milagres acontecerem, porque foi pregado o poder do nome de Jesus, de resgatar, de comprar, de ligar a Deus o pecador. Você tem a oportunidade de se render agora, de se dobrar e sentir a presença dele na sua vida. Muito obrigado por sua palavra que veio a nós.
Muito obrigado pela humildade que se achou em Ti, ó Jesus, que aniquilando a si mesmo tomou forma de homem e humilhou-se, tornando-se o mais simples entre os homens. Eu te glorifico porque o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória para vir buscar o homem. O Senhor desceu e veio ser um homem para nos comprar para Deus. E a tua igreja te adora, porque nós somos lavados e remidos pelo teu sangue que verteu no Calvário. Ó Senhor, o teu povo nesta noite te honra, te adora, porque se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos, aniquilados, acabados. Mas o Senhor nos achou, o Senhor nos buscou, aleluia. O Senhor nos limpou por meio do teu sangue e nos fez nova criatura para a glória do teu nome. Nós te glorificamos em nome de Jesus, ó Pai. Te damos graças, Senhor, pela reunião que tivemos, por tua presença gloriosa conosco, pela oportunidade que tivemos, ó Deus, de hoje entregar a nossa igreja ali em Bom Jesus do Norte, ó Deus, o nosso templo. Ó Deus, já com a primeira etapa concluída, para que o povo possa congregar. Obrigado pela vitória que o Senhor nos deu. Ó Deus, o nosso campo de trabalho, as nossas congregações. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que ouvimos nesta noite aqui neste lugar, pelos louvores entoados e pela oportunidade de estar na tua presença, porque nada substitui o culto, nada substitui o momento de estar na sua presença. Nada substitui a reunião da igreja como igreja, para exaltar o seu nome, porque a igreja é exatamente aquilo que o Senhor fez, comprou com o sangue de Jesus, salvou, ó Deus, e o seu povo se congregou nessa noite para adorar o seu nome. Então, Senhor, que bom que o Senhor nos deu essa bênção. Leva-nos em paz aos nossos lares. Ó Deus, toma os irmãos que estão idosos, enfermos, acamados, hospitalizados, ó Deus, enlutados. Trabalha na vida de cada um dos teus filhos. Dá-nos uma noite de paz e de bênção. Guarda a nossa vida debaixo das tuas asas. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a caminhar olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ó Deus, fique conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.